Minha gente, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre o futuro do trabalho, tema desse livro tão importante que tem um grupo de coautores do Brasil inteiro, especialistas em recursos humanos, executivos, líderes de áreas que estão conversando com a gente. Hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui conosco, que é a Maria Alice Jovinski. Como vai você? Tudo bem, Maria Alice? Tudo bem, e você, Nascimento? Honra ter você aqui conosco para falar sobre esse assunto de gestão, de recursos humanos, especialmente, né, vocês executivos mais jovens, falando aí de tecnologia, das possibilidades da inovação. Por favor, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua jornada, sobre a sua carreira, né, e sobre os trabalhos que você desenvolve aí na área de recursos humanos e gestão de pessoas. Legal. Bom, eu sou analista de sistemas por formação, aqui pela UTFPR, no estado de Ponta Grossa, Paraná, né? Interior do Paraná. E na minha carreira, Os paranaenses estão em peso nesse projeto do livro, viu? Que orgulho. estamos muito, muito legal mesmo a coautoria. E nessa minha jornada, né, então, começando como técnica, fui designer, fui analista de sistemas, analista de negócio e tive a oportunidade de ir para a área de RH da empresa. Mas na ocasião eu não sabia o que era RH, eu tinha vontade ali de que poderia ser diferente a dinâmica de trabalho, o clima poderia ser diferente, né? E aí o dono da empresa deu essa oportunidade de somar em fazer essa diferença. E a forma com que, na ocasião, eu encontrei, né, para fazer isso, foi primeiro, um primeiro contato com autoconhecimento numa formação coach, porque como analista de sistemas, nunca tinha ouvido falar sobre, ainda não tinha realmente me tocado sobre essa importância, né, de olharmos para si e o quanto isso é um trabalho contínuo, né, para o resto da Todo vida. dia, toda hora, em todos Todo os tempos da nossa vida, né? Você é uma jovem executiva e eu já sou um pouco mais caminhado. De tempos em tempos eu preciso fazer uma parada estratégica. Agora mesmo, perto dos 60, estou aí fazendo essa revisita, então é muito importante. Então, assim, então posicionando ao longo do tempo. Então, ali nos meus 24, foi esse primeiro contato com o autoconhecimento. E a segunda vertical foi a especialização em gestão de pessoas, Uhum. em que, assim, para mim foi fantástico. Cada disciplina que eu fazia, realmente eu tentava aplicar ao máximo na empresa o que eu estava vendo Tá e bom. tinha meus professores como mentores. Até vou fazer menção à professora Letícia, à professora Ilane Haus, que são, assim, na ocasião professoras, foram mentoras e hoje grandes colegas mesmo Legal. de profissão que eu trago para cá. E eu acho que eu Parabéns pude por você aproveitar, homenagear aí os seus mentores. É sempre bom, né? Importante. Que legal, vou parabéns. reconhecer, né? Reconhecer a Uhum. jornada. E eu acho que eu pude também aproveitar tanto aquele momento da especialização, porque eu já tinha feito uma primeira, muito emendado com o fim da universidade, que foi o MBA de Gestão de Tecnologia da Informação, que eu não rolava ter as aplicações, a minha mentalidade ainda não estava no ponto de entender e transformar de fato em ação. Mas depois eu vi que coincidiu e que eu trouxe de lá aquele, acho que a pegada já de parceria de negócio, que a TI ela começou, né, ter essa questão da parceria e até antes das áreas de RH. Então, assim, quando eu olho o todo, acho que eu trouxe isso daquela Que ocasião. joia! E a sua experiência, né, múltipla em tecnologia, designer, com toda certeza contribuem muito, né, para a área de gestão de recursos humanos e para o momento que você vive, né? Vamos entrar lá logo nos seus temas, nos assuntos Boa. que você domina, que você tem vivenciado aí dentro das empresas, né? Como profissional, como executiva de tecnologia, hoje a gente pode dizer que a TI, né, a tecnologia, é uma grande parceira da área de gestão de pessoas. E automatizar os processos de RH significa ganhar mais eficiência e também muda totalmente o papel da área, que tem que ter uma outra visão. Né? Você falou dos partners, né, que eram comuns na área de gestão, e hoje o RH não vive sem eles, especialmente também de um grande parceiro dentro da tecnologia.
Boa, professor. Então, assim, quando a gente olha os estudos aí mais recentes, né, vou trazer a McKinsey e a Gartner, né? Então, a McKinsey já diz que um terço das atividades da área de RH poderão ser terceirizadas. A Gartner fala que 50% das Olha, atividades podem ser automatizadas e ampliadas aí pela inteligência artificial. E quando a gente olha esses fatores, é uma verdade, porque ainda há muito trabalho operacional. Mas a gente precisa repensar como que ficam os nossos times, né? Porque hoje ainda, puxa, tem trabalho ali repetitivo que a gente precisa ter um headcount maior. Mas e quando isso acontecer, que está cada vez mais acelerado, como que esse meu time vai trabalhar, né? Porque é o ideal, liberou a carga cognitiva dele. O que que ele vai fazer a partir desse momento? Então a gente acaba vivendo ao mesmo tempo, né? O que que eu tenho hoje para tá executando, o que que eu posso fazer no médio prazo, e aí ao longo prazo, como que eu vou ter essa minha estrutura. Então eu vejo perfeito. assim que eu tive alguns momentos assim na minha jornada, né? No primeiro momento ali ainda construindo a área, sendo um eu time, né? E tendo acesso às ferramentas para desenvolver, eu montava minhas próprias ferramentas. Então, depois que entendia do processo, montava a ferramenta com o entendimento que eu tinha da época, o recorte que eu tinha da época, para sempre conseguir estruturar os dados e ter ali um pouco mais de agilidade para executar o processo. Depois, quando eu vou para uma segunda empresa que já tinha unidade em Ponta Grossa, unidade de São Paulo, eu já vou trabalhar com ferramentas de mercado mesmo, né? Ferramentas de HR Techs, mas que tem a necessidade de unificar os dados, né? Porque quando a gente tem várias plataformas, isso é super comum, porque cada um faz muito bem um pedacinho, e sistemas que fazem tudo são mega caros, precisam de investimento. Então, nesse segundo momento, era realmente de conectar essas informações que elas estavam dispersas, né? E quando eu automatizo, olho como fazer uma integração e estruturo esses dados, ele também me traz eficiência para que aquele trabalho da coleta, da transformação que era tão trabalhoso, né, eu tenha isso de forma mais facilitada e aí ganhe eficiência. E agora eu chego num terceiro momento da minha carreira, né, que também estou numa empresa maior, que é a Log, em que eu fico num squad de tecnologia para atender a área de people. Então Soluções. eu volto a trabalhar com a tecnologia diretamente, mas com um olhar bastante de produto, né? Que também produtizando isso, né? Ou como que eu, de fato, deixo com uma interface amigável, tanto pro meu líder quanto para o meu cliente, que são as pessoas da RH, né? Esse é o meu maior cliente no fim do dia, assim. Legal, quero te perguntar duas coisas em cima do que você falou e a gente já segue aí no teu roteiro, né? Te ouvindo, eu fiquei pensando o seguinte, né? A primeira questão que entra é qual vai ser a pessoa de gestão, né, de RH indispensável nesse momento de reacomodação, onde a tecnologia entra, inclusive ocupando o espaço de pessoas. E junto com isso, né, a gente vive uma outra situação. Você falou, olha, eu entro olhando, visitando, tendo olhar de tecnologia, tendo olhar de designer, tendo olhar de executiva que passou por RH, né? E nós temos uma quantidade de dados também muito grande. E aí o desafio de mais do que ter mais informação, dados e números, como se apropriar para usá-los de maneira eficaz. Tá. Eu acho que a primeira resposta, né? A pessoa indispensável é a que está disposta a experimentar, né? Uhum. A olhar novas formas de fazer o trabalho dela, de remodelar a área, né? E, poxa, experimenta, né? Ah, é muito. Nossa, o processo de remuneração já é esse, já é cravado em pedra. Poxa, se você está numa empresa que tem flexibilidade para fazer alguma modificação, experimenta por um período. Eu digo a possibilidade que a gente sabe que vai ter pessoas de RH que vão estar respondendo para empresas globais e essa flexibilidade vai ser muito menor. Mas se esse não é o cenário e você tem como mudar Criar algo, coisas, né? criar isso, ainda no escopo pequeno de time, tem que fazer essa experimentação, porque eu acho que Uhum. são essas pessoas que vão conseguir se mover
e adquirir novos conhecimentos, independente de serem de tecnologia ou não, e movimentar a área de people. Na E Maria Alice, naquilo que a gente tem falado muito, né? Eu trouxe, inclusive, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Se a tua área está mudando, no que é que você pode ser verdadeiramente estratégico, ajudar a criar inteligência, aquilo que a máquina não faz, o que é que você vai fazer? Que projeto novo, que serviço novo, que solução nova? Puxa vida, no DP, eu estava no DP e eu já vi isso, né? Eu estava lá no DP e a inteligência artificial, a tecnologia, um software tomou o meu espaço. Mas o que eu Uhum. fiz? Poxa, eu fui para a área de qualificação, de treinamento e desenvolvimento. Eu desenhei e levei para a empresa uma universidade corporativa. Né? Eu falo o seguinte, né, que a gente tem que parar de levar currículos para as empresas para levar projetos. Então, assim, que projeto a gente tem colocado na mesa da direção das nossas companhias? Eu acho que isso vai ser É. imprescindível, né? E aí eu falo, né, nessa vertente aí, quando eu tenho oportunidade de conversar com os colegas e quem tá mais próximo, eu falo, vamos sonhar, né? Na hora que liberar o nosso tempo, que isso estiver mais fluido, pode não ter recurso nenhum agora, não é nem só recurso financeiro, recurso de tempo mesmo. Mas assim, e se liberasse seu tempo, o que que você faria? Quais seriam os próximos passos? A gente tem que ter esse pensamento, essa ambiguidade de estar fazendo o que existe, o que tem que ser Uhum. feito agora, mas ter esses sonhos para conseguir criar o nosso futuro. A gente Ontem eu, vai falar também, né? Vários colegas vão falar e estão trazendo o olhar do chamado Strategic Foresight, que é resolver o presente, mas estar lá no futuro e trazer dele problemas para serem solucionados, quanto também a questão da ambidestria, né? Hoje, dentro da companhia, eu tenho isso para fazer, mas, sabe, eu gosto assim, eu vivo com um bloquinho de anotações e agora com um note, alguma coisa, gravando, aham, porque, assim, como é que a gente cultiva para as nossas companhias e para as nossas vidas uma mentalidade, um mindset criativo de criar coisas? Poxa, o que que eu posso criar para a empresa que eu estou é, trabalhando, né? Que sugestão eu posso dar para a minha área de mudança e de melhoria, né? E numa outra ponta, como eu te provoquei, a questão de como fazer e utilizar bem os dados e sim. as informações que estão É, ao nosso alcance, porque é muita coisa, né? sim, eu vou chegar lá, mas antes eu Ah, quero dar legal. um exemplo dessa questão do sonhado, olhar adiante, que ontem eu tive a Claro. oportunidade de estar num evento em Curitiba, ali, evento da GRHI, foi falado muito de NR1, e fazendo minhas anotações em bloquinho, né, porque eu sou tech, mas tem hora que preciso anotar Sim. no papel mesmo. Eu tava pensando, né, uma ideia que eu já tinha antes, que assim, cara, imagine que rico se como empresa a gente tivesse os dados dos dispositivos vestíveis, né? Então a gente teria dados de saúde muito mais profundos Olha, dos nossos colaboradores. Claro que tem toda uma questão da LGPD, de sim. consentimento, mas se a gente tivesse aquilo, de saber qual que é a qualidade do sono, Hum, da pessoa no momento ali, e Uau. ela teria aquele dia super Uhum. estratégico, né? O que que a gente poderia assim estar trabalhando com esses dados tão lapidados, né? Sensacional. Gostei dessa, hein? E aí viajando um pouco mais, né? Uhum. Porque o futuro é a gente fazer esses Uhum. exercícios de Sim, e pensamento, né? hoje você fala aí de um smartphone ou de um celular mesmo, a companhia, em alguns casos, vai valer a pena para a companhia dar um equipamento desse de presente, naturalmente com todas as questões de LGPD, por quê? Por conta de qualidade da saúde, por conta da redução dos custos com plano de saúde, por conta de alertas para questões graves de saúde, você não vai estar invadindo a privacidade, vai estar me ajudando. Talvez esteja lá na minha casa fazendo churrasco e a minha pressão subiu, né? Como é É que a isso, gente, né? de forma preventiva, né, para Uhum. não estourar num plano de saúde, o que que Olha, de fato eu posso colocar um programa mais adequado
para essa pessoa, né? Então Gostei, são hein? algumas Uhum, viagens que a gente pode uhum. ter. Eu vou falar mais uma bem rapidinho. Se Uau, a gente gostei. chegasse assim, Ó, se nem tiver tem um ainda. investidor aí, é só chamar a Maria Alice que ela tem os caminhos dessa solução. Até Eu porque hoje, por, tenho as ideias, né? sim, mas eu acho que as ideias são importantes, né? E se tiver algum fabricante, por favor, pague os direitos de ideia. Até porque, por exemplo, hoje eu estava no conselho de uma empresa que ela faz dispositivos de segurança e quando as pessoas entram em áreas remotas, em áreas de complicação, você tem lá Uhum. dispositivos que alertam, ah, a pessoa está há muito tempo lá, num Isso. lugar de risco, de exposição ou frio demais, será que ela está viva? Será que aconteceu alguma coisa? Desmaiou, né? E isso vale também por outro lado, porque a gente fala de indivíduo integral, né? É isso. É isso, Nascimento. Mas agora eu vou falar sobre o como a gente E a usar os outra dados, não ideia, vamos conta aí fugir. outra ideia. Você falou que Ah, ia contar outra ideia. outra ideia é quando a gente conseguisse chegar até em dispositivos que conseguisse captar até a nossa frequência, o quanto que a gente tá vibrando, se sintonizando, né? Porque se eu tô num nível de tristeza, mais próximo de uma depressão, vai ser um tipo de vibração do que quando eu tô ali saudável, né, com um pensamento até mais elevado. Então, assim, imagina que incrível quando a gente chegasse até nesse nível de Olha, captação e conseguisse levar isso para o nosso dia e, de novo, autoconhecimento, até para a gente saber, porque a gente não tem essa percepção ainda por completo. Mas eu vou muito fechar a bem. minha viagem, né, que eu Boa. tive de Vamos ontem. viajar. Vamos aterrissar aqui. Então, assim, poxa, se eu já tenho dados, eu já tô com uma estruturação, né, legal, tenho pelo menos aí um sistema de folha de pagamento, já que eu estou precisando me comunicar ali com o social, tenho ali vou ter um sistema de ponto, né? Então, eu tenho que ter uma alfabetização de dados ali na minha área de pessoas, né? Ah, mas agora eu tenho que me alfabetizar em IA. Não, antes eu preciso me alfabetizar em dados para eu saber Interessante. como que eu estruturo eles, o que que eu preciso realmente tirar o melhor deles, né? Que vai passar, inclusive, por como fazer perguntas, Muito que são bem. essas perguntas que levam a insights. Ou seja, a inteligência artificial está aí, é a grande revolução do momento, ela é irreversível nas mais diversas áreas da nossa vida, a gente vai ter que aprender a conviver com ela e tirar o melhor dela, né? É, e, de certa forma, ela traz uma aceleração de algumas coisas que já vinham acontecendo lá na nossa empresa, através de outras ferramentas de tecnologia, então. Com certeza, ela, poxa, tá rolando, vai acontecer, os profissionais estão utilizando, nem que seja para fazer anotações em reunião, para estruturarem melhor um e-mail, que vão ser os usos mais acessíveis, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas ela vai escancarar que, como RH, a gente precisa ter uma estrutura para trazê-la, mas que vai ter muitos subsistemas que ainda não vão estar pronto. E aí a gente precisa trabalhar com isso, né? De onde realmente já tenho dados estruturados, ou que vai vir uma ferramenta nova que vai deixar estruturado, e onde realmente está super lá no passado e que não vai ser a IA que vai resolver, em que eu tenho que, inclusive, remodelar o meu processo para uma forma mais inteligente, aí começar a fazer ele ali de uma forma automatizada, para daí ganhar maturidade e aí sim eu ter uma inteligência artificial muito até como interface ali para acelerar. Legal. Com toda essa sua visão das duas áreas, né, ambidestra, o que diferencia um RH que usa tecnologia de um RH realmente orientado por dados? Boa. O uso tá aí, né? Então, nosso comunicador interno ali, um Teams, um Gchat, uma agenda que a gente não vive mais sem, já são usos de tecnologia, né? Estão no nosso dia a dia, né? Então, o sistema de ponto, novamente, de avaliação de desempenho, já estão ali. Então, a gente tecnologia é um pouco até mais de digitalização nesse passo. Uhum. Quem usa de fato dado é quem está conseguindo colocar espaços na agenda para entender quais são os dados extraídos desses locais, né? Ah, mas o que que eu vou avaliar ali numa ferramenta de comunicação interna? Poxa, quando eu tiver ali
em maturidades mais elevadas, eu consigo analisar, inclusive, qual que é a análise de rede organizacional. Realmente, quem é a pessoa que tem mais interações, né, que oferece até interações no suporte técnico, no suporte até mais individual. Isso começa a dizer ali sobre qual é o meu organograma real, né, e não o organograma que eu tenho ali no meu papel. Assim como eu vou ver pessoas que estão sendo sobrecarregadas, que são muito, muito acionadas e vai ser alertas para eu trabalhar com sucessão, para ter um compartilhamento daquele conhecimento. Mas isso é avançado. O básico é como que está a minha quantidade de headcount, entradas e saídas, turnover, absenteísmo, né? Esse absenteísmo tem o quanto a ver ele tem com a qualidade da minha contratação, que são perguntas ali mais básicas, com dados que já estão acessíveis, mas que muitas vezes a gente não coloca na agenda ter esse espaço, esse De momento. estudar e de trabalhar esses dados, né? Que legal, Isso, bacana essa preocupação sua, né? Porque às vezes a gente está, como a gente fala aí, viajando e indo lá à estratosfera, sendo que a gente já tem uma série de informações e dados bons e importantes e que com a gente certeza. acaba não utilizando. Eu vou dar Você só tem, mais um exemplo de claro. dado, gente, o que vocês podem olhar rapidinho. Glassdoor. Não precisa nem ser a versão paga, já é um dado que está lá, que a gente escolhe ou não gerenciar, que você põe uma rotina pessoal mesmo, de uma vez por mês, coletar informação e se dispor a analisar ela, é muito importante para o seu processo. Que legal. É, Você falou sobre a questão de tecnologia e você tem convivido com executivos nas palestras, treinamentos, redes, né, e contatos. Como que você tem visto, a questão da aceitação por parte dos executivos da tecnologia, a adoção até mesmo, né, dos times e da liderança? E aí, já falando em liderança, entro num outro ponto. Quando a gente fala de novo em tecnologia, muita gente diz assim: ah, não, eu desenvolvo em casa. E você é desenvolvedora também, que eu vi. Qual é a melhor Sim. solução? Né? Desenvolver em casa ou comprar uma solução já que já está consolidada e pronta? Desafio essa Boa. pergunta, hein? Desafio, porque é muito sobre o contexto que está inserido, mas a primeira questão sobre a aceitação das lideranças. Eu acho que quando a gente olha uma alta liderança, já tem um entendimento maior, né? Então, digamos que a ideia ela já está mais vendida, porém tem um distanciamento muito grande do as is, digamos assim, né? De como que tá e como que vai ser. Então, assim, tem esse distanciamento de como que isso vai acontecer, mas tem uma venda de ideia ali que já está mais consolidada. E quando eu olho a média liderança, a gente ainda tem que trabalhar com alguns convencimentos mesmo de como que aquilo vai ajudar e que realmente ajuda, tá? E quando a gente fala sobre comprar ou construir, né? Eu penso que, num primeiro momento, o comprar, ele é muito interessante. O comprar, gente, é ter uma licença, né? Um sistema SaaS, um sistema por assinatura mesmo, porque não é só sistema. Aquela empresa vai trazer o conhecimento que ela tem de mercado de melhores práticas, Uau, falou tá? bem. Então, quando. Mais do que o processo, mais do que o sistema, é o que ela traz ali numa consultoria, numa orientação, né? E que às vezes isso Isso. passa despercebido. A gente diz assim: ah, o colaborador lá de tal empresa veio instalar o sistema, veio implantar. Mas ele traz realmente um conjunto de informações e de boas práticas que a gente tem que abrir o olho. Exato, então muitas vezes aquilo vai impulsionar o meu processo que estava muito caseiro, que eu não tive oportunidade de conversar com outros profissionais, a ficar com um processo mais próximo do que o mercado realmente trabalha. Então eu tenho esse ganho aqui quando vem uma ferramenta de fora. E aí, depois que eu tenho essa ferramenta, mas eu preciso fazer customizações, digamos, poxa, tem que ter Uhum. uma integração ali que realmente esse fornecedor não vai fazer, porque para ele não faz sentido como produto, né? Aí eu posso estar comprando, aí não é comprando, é Desenvolvendo, construindo, né? né? É o Uhum. construindo mesmo, seja internamente com um time, se você tem oportunidade, ou externamente contratando uma empresa terceirizada que tem tantas aí para fazer Adequação. essa adequação. E outro ponto que eu acho legal também da parte de trazer uma empresa
é que o volume de dados que eles vão ter é grande. E, em geral, eles dão a oportunidade da gente comparar como que nós estamos em relação ao bench de mercado. Então, Joia. além do processo que eu deixei ele mais aperfeiçoado, eu também posso ter essas comparações. Então, um ganho é bem grande. Que bom, olha, parabéns por você nos brindar aí com esse olhar de tecnologia, de inovação dentro da área de gestão de pessoas, né? Fazendo essa conjugação entre designer, que eu acho que é uma área muito bonita. Ela precisa, né, com a história da inteligência artificial, que a gente sempre pensa que é produção de conteúdo, criação, mas tem outras coisas importantes, né? Que é o pensamento específico, acho que é o jeito que o designer pensa é muito interessante, junto com tecnologia e também com a área de recursos humanos e gestão de pessoas, né? Você precisa passar o seu artigo lá com o Marcelo também, que vai ajudar bastante, até porque ele é um homem de tecnologia que veio Verdade. para os recursos humanos. Para preparar para o futuro, o que o profissional de RH mais precisa, na sua opinião? Boa. Eu acho que primeiro não esperar a empresa em que ele está inserido fazer algum movimento e ele olhar para a carreira dele, né? Como que eu vou estar ali no meu futuro e o que eu preciso para se desenvolver, não só tecnicamente, mas comportamentalmente mesmo, né? Para que consiga, vamos dizer assim, até suportar todas essas mudanças, né? Que a gente tem. Então, eu primeiro, não espera. Por favor, olha para si, vê aí o que você já pode estar não só consumindo, mas colocando em prática, que às Cuidar do vezes seu maior assim, ativo, que é a sua carreira, que é a sua jornada, né? com certeza. E assim, a gente é bombardeado o tempo todo por coisas novas. Se a gente tentar acompanhar tudo, fica meio louco e fica muito superficial. Então, assim, acho que diminui um pouco esse fomo de tentar participar de tudo. Tenta ir mais a fundo em um assunto. E aí, essa profundidade que se ganhar nesse assunto, você vai conseguir montar um case sobre aquilo e você Boa. tem, de fato, muito mais propriedade. Então, vamos dar um exemplo. Poxa, eu sou um profissional aqui de folha de pagamento e eu quero começar a construir indicadores. Ah, então vamos pegar uma ferramenta de business intelligence, por exemplo, o Google Data Studio. Vamos pegar ali um curso da Udemy ou até uma trilha que tenha no YouTube e tentar saber o máximo possível dessa ferramenta, que também vai trazendo conceitos para você de business intelligence. E aí pega um dos assuntos de folha de pagamento. Por exemplo, quero saber a fundo sobre os meus dados de desligamento. Opa, então já tenho uma ferramenta, já tenho um processo e vou aprender a fazer perguntas sobre ele. Eu acho que esse foco nesse momento traz profundidade e prática, porque senão a gente fica sabendo muito de várias coisas e não tem a prática, a vivência, né? Então, Que eu legal. acho que é isso, gente, que eu deixaria para vocês. Que joia. Maria Alice, obrigado por essa conversa, um tempo muito especial, falando aí, né, no meio de tantas conversas sobre comportamento, especialmente carreira, a gente está trazendo você aqui para falar desse ponto tão importante, né? No livro aí você está com uma responsabilidade muito grande, que é essa fotografia da tecnologia. Quero que você deixe as suas Não. considerações finais, dessa nossa conversa e desse olhar que você tem. Legal. Acho que é uma oportunidade enorme estar aqui com esse grupo, Que né? bom. Falar do futuro do trabalho não é porque a gente sabe mais ou menos, é porque acho que todo mundo assim tem muita vontade de ser agente de mudança e pensar sobre o hoje, pensar sobre amanhã e uma vontade de movimentar isso com os profissionais de RH como um todo, e não só como contribuintes individuais. Então eu convido realmente assim, quem vê o vídeo, vê o livro, ficar à vontade para chamar, para conversar mais, né? Seja de forma aterrissada, falando dos dados de hoje, ou assim, para viajar sobre hipóteses mesmo, né? De olhar o futuro. Que legal, você trouxe uma visão super importante, né? O objetivo desse projeto tocado
pelos meus amigos Marcelo Nóbrega, Gederson Beck, José Nascimento, da Você Está Contratado, do Top de Gestão, é justamente isso, né? Ninguém é tão melhor sozinho quanto todos nós juntos. E esse momento é de soma, de aprendizado contínuo, de não querer ser único e protagonista sozinho, mas para a gente criar um grande ambiente de debate e de discussão. Maria Alice, mais uma vez, obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau para você. Obrigado, tchau, tchau. Futuro do Trabalho. Patrocínio Chiefs Group e Marcondes Consultoria. Realização: Você Está Contratado e Top de Gestão.